Últimas horas da janela de transferências para o Goiás reforçar o seu elenco na Série B e o lateral direito Douglas Borel está contratado. Quero falar também sobre mais detalhes envolvendo o meio-campista Natan do Grêmio. Será que o Goiás procurou o jogador? Ele deve deixar Porto Alegre? E qual é o seu salário? Quero comentar também sobre o Bruno Pérez, outra opção também oferecida ao Goiás e uma resposta também da comissão técnica alviverde a respeito desse assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, trazer um pouco mais de detalhes, como jogam, a parte financeira e essa expectativa natural, otimista do torcedor para o começo da Série B. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes logo aqui abaixo na descrição e já começando esse esquenta do jogo contra o Ceará na Série B, é lá na Pix Brasil, onde você pode apostar tendo R$20 de graça. Esse bônus de boas-vindas para você começar a conhecer também as principais cotações na Série B do Brasil. A vitória do Goiás fora de casa está pagando 3,40 a cada real apostado, um empate a 13,14, vitória do Ceará em casa também 2,20 e as outras partidas inaugurais desta Série B, Santos e Paysandu, vitória do Santos em casa pagando 1,31, empate 4,80, vitória do Amazonas contra o Sport 2,83, empate nesse jogo a 3,07 e empate entre Brusque e Mirassol a 2,94. Essas e todas as outras odds, não só dessa partida, mas também na Copa do Brasil contra o Cuiabá, os jogos da Série A e do futebol internacional é na Pix Brasil. Pegue o link e faça o seu cadastro utilizando o nosso código. Todas as informações no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para trazer atualizações quentinhas. Desta quinta-feira, o lateral direito Douglas Borel de fato fechou com o Goiás. Esta informação do meu parceiro, o Vitor Pimenta, que divulgou inicialmente as tratativas nesta última quarta e agora na manhã de quinta-feira já há o acerto. A tendência que o jogador chegue em Goiânia, assina o seu contrato de empréstimo até o final desta temporada, já que o Douglas Borel pertence ao Bahia, tem contrato por lá até o final do ano. Um jogador que, para a carência do Goiás na lateral direita, pode resolver. Em relação ao Everton, ainda não há sua rescisão contratual no bid, mas a tendência é que o Everton deixe o Goiás também. Se ele não sair, ainda assim o Goiás precisaria de um outro lateral direito, até porque o Dieguinho ele pode fazer essa função, mas não vem bem na temporada. Então acho que o torcedor, o próprio técnico Márcio Zanardi, colocar toda a confiança no Dieguinho, toda a responsabilidade, eu acho que a gente pode decepcionar. E obviamente o Dieguinho vai ficar suspenso uma hora, pode ter lesões, natural da vida de um jogador, então o Goiás ele precisa de reposição. Olha, o Douglas Borel é o melhor lateral direito? Não. Para a camisa do Goiás? Também não. Mas dentro das opções, esse mercado de lateral, volto a dizer, é muito escasso aqui no Brasil. O cara pelo menos fez um campeonato paulista equilibrado na Portuguesa. Foram 10 partidas com um gol marcado, sendo titular em 9 dos seus 10 jogos. Já tem também uma pequena experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, em 2022, com a camisa do Bahia. Naquela ocasião ele ele participou de 15 jogos, sendo 13 deles como titular. Um gol marcado, uma assistência e 3 cartões amarelos. Ele até ficou marcado com aquele gol que ele faz contra o Náutico. Eu estava assistindo aquele jogo, inclusive, ao vivo. Ele leva um cartão amarelo mais ou menos com 5, 6 minutos, um puxão, e marca um golaço aos 11, tira a camisa e é expulso. Acho que quase todo torcedor acaba lembrando dele naquele lance em 2022. Mas, em forma geral, eu gosto do Douglas Borel. Acho que um lateral ofensivo, até conseguiu evoluir bastante na parte física nesses 2, 3 últimos anos. Consegue ter uma boa velocidade, impulsão para chegar até a linha de fundo, não tem um cruzamento assim, nota 10, não é um Vitor, não é um Jadilson, mas ok, por exemplo, naquela Série B, pelo Bahia, na temporada, melhor dizendo, em 2022 ele deu 3 assistências. No ano passado pela Chapecoense, não foi um grande nome, participou de 12 jogos e uma assistência também. O Goiás que acabou contratando os 2 laterais da Chapecoense, tanto o Douglas Borel quanto também o Cristiano, que fazia a função pelo lado esquerdo. Então, em linhas gerais, é um lateral direito até que forte fisicamente, tem 1,78 m de altura, é destro, 71 kg, consegue ter esse fôlego que é importante para um lateral, chega muito à frente, consegue ser um elemento surpresa por ali, até nessa característica de ser até mais um ponta do que um lateral. O Douglas Borel pode ser muito bem utilizado pelo Márcio Zanardi nesse esquema de 3 zagueiros. O Goiás pode jogar, por exemplo, com 3 zagueiros e um volante, e dar mais liberdade tanto para o camisa 10, que pode ser o Regis,
quanto também para os pontas, como o Paulo Paia, que vinha voltando demais no Goianão, e para o Douglas Borel, que tem este ímpeto ofensivo. Pode ser uma boa também, por exemplo, para entrar no segundo tempo. Tá? Então, em linhas gerais, vou avaliar essa contratação com a nota 6,5, tá? 6,5, 7. Não é o ideal, mas não é um jogador para chegar e ser titular no Goiás. Então, tendo o Dieguinho por ali, acho que o Douglas Borel pode suprir bem a sua ausência. Conhece bem a competição, deve chegar por empréstimo também até o final da temporada. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero responder a perguntas de vocês envolvendo o meio-campista Nathan. Você lembra dele? Aquele jogador ex-Chelsea, hoje está no Grêmio, tem 28 anos de idade. Na temporada só realizou 7 jogos e vem baixa na sua carreira, né? Dá pra dizer que desde o ano de 2020 não vem sendo aquele jogador, né, que a torcida aqui no futebol brasileiro acabou criando uma grande expectativa. Teve até algumas fases interessantes ali no Atlético Mineiro, em meados de 2019, 2020, 2021, mas desde que deixou o Galo não vem conseguindo ser um grande nome. Tá? O Nathan, que tem um salário de aproximadamente R$400 mil mensais, e algumas informações vindas da imprensa gaúcha, afirmou que o Goiás procurou o jogador na semana passada. Pelo que eu pude apurar, e até mesmo tem uma informação do Gustavo Ramos da Rádio Band News também nesse assunto, não houve, tá, proposta oficial do Goiás. Pode ser que um conselheiro tenha ligado, tenha indicado, tudo bem, mas proposta, consulta oficial por parte do núcleo duro, né, rígido da diretoria do Goiás, não houve para contar com o Nathan, e acharia assim um nome excelente para a Série B do Brasileirão, nessa função de camisa 10, de meia central. Tudo bem, é um salário alto, R$400 mil mensais, mas estamos falando de um jogador nível Série A do Campeonato Brasileiro, apesar da fase ruim, obviamente, nos últimos anos. Tá? O Nathan, que na temporada passada realizou 26 jogos pelo Grêmio, só marcou um gol, deu também uma assistência e vem sendo bem mais reserva do que titular. Tanto é que das últimas 4 partidas do Grêmio, ele ficou no banco de reservas em todas elas e não jogou. A última atuação dele contra o Chase Strongest da Bolívia, na estreia da Libertadores, onde o Grêmio estava contando com o seu time reserva. Então, este jogador, a princípio, não foi procurado. Pode ser uma boa opção também para metade do ano. E vejo que o Goiás, que em determinado momento estava também acertando com Alex Teixeira, seria uma boa, né? Ter o Regis, o Ivan Torres e mais um, até porque o Regis e o próprio Ivan, eles podem atuar como um meia esquerda, tá? Caindo naquela região canhota do gramado. Acho que mais um camisa 10 seria muito bem-vindo. Pode deixar a sua opinião também a respeito do Nathan, jogador revelado do Atlético Paranaense. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador ex-Atlético Paranaense que também foi oferecido ao Goiás, o lateral direito Bruno Pérez. Jogador de 34 anos, esta informação do Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Pimenta, que ele garantiu o seguinte: o nome foi oferecido ao Goiás e não agradou a comissão técnica esmeraldina, pelo seguinte fato de que ainda não jogou na temporada de 2024, e olhando por esse cenário, de fato, faz muito sentido. Até porque o próprio Bruno Pérez, quando ele volta para o Brasil no ano passado, foi basicamente no segundo turno para o Campeonato Brasileiro da Série A, pelo Atlético Paranaense. Ele teve alguns problemas, algumas dificuldades nesse aspecto de retomar a sua forma física. Foram 5 partidas pelo Furacão, sendo uma assistência e titular em apenas uma delas. Tá? Então, nesse retorno ao futebol brasileiro, após 2 temporadas, basicamente, no futebol da Turquia, ainda não estava na sua melhor forma física. Eu até indiquei o Bruno Pérez, acho que deve ter mais ou menos um mês e meio atrás, falando que essa é uma opção experiente. Brasileiro, que está livre no mercado para essa função de lateral direito, tá? Mas neste momento, com a Série B batendo a porta, um jogador que já demonstrou dificuldade para ter uma boa forma física no ano passado no Atlético Paranaense, ainda não jogou em 2024, acho que seria um pouco arriscado, tá? Aliás, pouco não, muito, porque o Goiás ele precisa de um lateral direito à altura para a segunda divisão. Ainda assim, dependendo de quem o Goiás teria, por exemplo, o Dieguinho para começar a Série B, o Douglas Borel, se pudesse eu ficaria de olho também no Bruno Pérez. É um jogador que me agrada, como ele está livre, ele pode fechar um pouco mais para frente, tá? Segundo a CBF, pelo menos no regulamento das últimas 2 temporadas, os jogadores que estavam livres no mercado antes da reabertura da janela, ou seja, antes de abril, eles poderiam ser contratados, e no máximo 3 era essa regra nos 2 últimos anos. Tá bom? Bruno Pérez, que é um jogador revelado pelo Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, passa também no no Bragantino, em 2010, Guarani, onde tem bom destaque, e chega no Santos.
na temporada de 2012. Uma boa passagem pelo Torino no futebol italiano, joga na Roma, São Paulo, Sport, somente uma partida, e até volta para Roma, tá? Ele fica lá de 2019 até 2021, foi até que bem, tá? Vestindo a camisa da Roma, antes de chegar no Trabzonspor da Turquia e agora esse retorno ao Atlético Paranaense. Pode deixar a sua opinião. O que você acha sobre o Bruno Peres? Ele pode jogar como um lateral direito, um meia direita, um meia esquerda. No auge da sua forma física, foi um jogador muito veloz, tá sendo um elemento surpresa no campo ofensivo, mas nos clubes que ele passou aqui no Brasil, nesse seu retorno, né, São Paulo, Sport e no Atlético Paranaense, de fato não empolgou. Então, basicamente, são essas as atualizações até o presente momento. Acho que ainda ficou faltando um ponta, tá? Um jogador de velocidade pelos lados do campo. O Wellington, aquele jogador do Red Bull Bragantino que estava no Primavera, é um jogador acertado com o Goiás no momento, mas vejo que um atleta com esta responsabilidade para chegar, um nome que já conheça a Série B, gabaritado, como seria, por exemplo, a contratação do Rossi, acho que faltou nesse aspecto pelas beiradas. Vamos ver, estou gravando esse vídeo ainda no comecinho da tarde da quinta-feira. Se tiver alguma atualização, volto a falar aqui com vocês. Tem até o final da sexta-feira também para os registros e os jogadores que estão livres no mercado. Apesar que nesse momento, né, já com a Série B começando, o ideal é você trazer um jogador que já está em uma boa forma física. Enfim, não sei se estou sendo exigente demais, vocês podem deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários também, combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Faremos a live do pós-jogo contra o Ceará também na noite do sabadão. Então ative as notificações, se inscreva, ajuda a gente a chegar nessa marca de 10 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News, que já está bem próximo. Tem um canal de cortes na descrição e o link da Pix Brasil para começar a apostar com R$20 de graça nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Esse bônus, por exemplo, vitória do Goiás contra o Ceará, pagando 3,40 no Castelão, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!